Ok. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença, agradecer à Livraria da Travessa de Lisboa por nos receber mais uma vez e agradecer principalmente à Natália Timmerman, que vem de São Paulo e que faz a sua estreia a apresentar um livro fora do país. Hoje fez no Fólio e numa livraria está a fazer aqui. Este livro da Natália é um livro importante. É uma nova autora. Ela já tem outro livro, Copo Vazio. Este é o primeiro, este é o segundo, As Pequenas Chances. E eu vou deixar o Rui Cardoso Martins e o Hugo Gonçalves, dois escritores portugueses que leram o livro da Natália e que se dispuseram a estar aqui hoje connosco, e eu queria agradecer-vos muito também por isso. E portanto eu vou passar a palavra ao Rui Cardoso Martins para nos contar o que tem a dizer sobre este livro. Boa tarde. Bom, vê-se bem que a Bárbara está cansada do fólio. É muito sintética. Eu também vou ser. Aliás, estávamos aqui a combinar que a conversa poderá ser aberta logo que queiram, para não estarmos aqui propriamente a fazer exposições sobre este livro da Natália. Eu estive há dias com a Natália na Fólio, precisamente a discutir literatura e morte, que não é propriamente um tema profundo, era um tema que também se podia abrir uma certa leveza, ou falsa leveza, na medida em que estava também o Tiago Ferro, e também estava eu com um livro que se chama As Mulheres da Morte. Então estamos a falar de um assunto complexo, complicado, e assim ficará. Mas, tal como verão, para quem ainda não leu o livro, a Natália soube encontrar um excelente equilíbrio entre aquilo que é a dor, e aquilo que é o luto, e aquilo que é como dizia o Alexandre O'Neill, aquele momento em que estamos lá em baixo e começamos a mexer os pés para subir cá para cima. As pequenas chances, eu tirei só umas pequenas notas. E que o meu filho, desculpa lá, que eu da escola. E vou começar precisamente pela frase que espero não estragar nada do livro, mas eu procurei a explicação e que vai de acordo com a impressão que eu tive do livro, que é preciso ser rápido, é preciso saber que o tempo de uma vida é pouco, é preciso estar pronta para escutar as pequenas chances que o passado dá de ser visto por nós do presente, o futuro do que já foi. As pequenas chances, isto é, para quem já passou, e mais tarde ou mais cedo todos passaremos por processos de luto, há momentos na vida em que se tornam definidores. No romance, a Natália pega no processo e na esperança, vaga ou não, de que o pai não morresse, no processo do cancro do pai. Eu passei pelo mesmo já agora, situação muito semelhante com o meu pai, e a primeira qualidade deste livro é despertar em nós a primeira qualidade extra-literária, é despertar em nós a empatia pela situação. E eu acho que esse é um dos papéis, sei que a literatura tem papéis, que a literatura deve ter, não tem nada a ver com autoajuda, tem a ver precisamente com a empatia do leitor, de questionar isto ou aquilo e de se rever ou não naquilo que está a ler. E as pequenas chances que se me permitem, muito rapidamente, depois passarei a palavra aqui ao Hugo. Portanto, eu já disse a possibilidade do pai não morrer, a possibilidade, o falhanço de chegarem todos ao momento do funeral, que é muito importante, neste mundo tão geral. Também as minhas sobrinhas, também uma irmã minha, teve que fazer à pressa uma série de logística para conseguir estar no momento
em que podia chegar antes da morte e ir no funeral. Foi assim, todo este movimento que é altamente cansativo, mas que necessário nas nossas vidas. Depois temos também a possibilidade de uma viagem que depois é transformada em ficção. Não vou abrir esse lado porque acho que a Natália poderá explicar melhor do que nós, porque é de facto a maneira de transformar coisas que nos acontecem ou não, a possibilidade de uma viagem em ficção. E aqui é muito importante a questão de como é que se gera o luto em termos de rituais. A Natália, por aquilo que percebo, a narradora deste livro, não vou dizer a Natália, estamos sempre a ser confundidos, como não é verdade, e eu não quero fazer. Não quero fazer, mas de qualquer modo sabemos que isto parte de um caso real e a partir desse momento também eu, quando escrevo sobre esses assuntos, admito. E, por exemplo, a última frase que o meu pai me disse foi: nunca digas aquela palavra que está a mais, nem sequer aguardes para usar mais tarde. E esta frase que foi dita pelo meu pai, cheia de sabedoria inesperada, transformou-se numa frase de ficção. E a necessidade de uma pessoa que, não sendo crente, vai procurar, não sei se é consolo, mas vai procurar uma resposta nos próprios rituais ancestrais e no próprio movimento da vida, que fará fazer uma fortíssima descrição de um parque em que volta atrás como se fossem as coisas antepassadas. Eu tenho apenas uma dúvida, que é ainda outra coisa. A narradora deste livro sobrevive. Eu hoje lembrei-me porque ao sair de casa vi um livro de um grande poeta português, também da crítica literária, Ernesto Sampaio. Na morte da sua mulher, a Fernanda, ele escreveu um livro que se chama Fernanda, e é o único caso que eu conheça de alguém que morreu de desgosto. Isto é mais ou menos estudado pelos seus amigos, e portanto levou até ao fim e escreveu um texto belíssimo que eu aconselho a muitos, a toda a gente, que se chama Fernanda. É um caso extremo em que acaba por ter esta consequência final, quase literal, de morrer por amor, o que a mim nunca aconteceu e espero que não aconteça. A minha dúvida era, porque a certa altura aparece esta frase, que aliás está aqui na contracapa. Eu concordo com quase tudo, menos a parte do cheiro. A morte me diz que não há mais abraço de pai, que nunca mais haverá. A morte é a morte do cheiro, nunca mais da presença do tempo. A morte sussurrou não, minha insuficiência. Embora tenha sido tanto, foi tão pouco, pai. É sempre tão pouco perto do nunca mais. Eu tenho algumas dúvidas se nós, ao perdermos uma pessoa que amamos, coisa que também já me aconteceu e a todos acontecerá, se perdemos de facto o cheiro da pessoa. Essa é a minha dúvida prática e técnica sobre esta questão, e gostava depois de ouvir a resposta da Natália. Eu vou passar agora ao Hugo. Vou pensar enquanto isso. Olá, boa noite a todos, muito obrigado por estarem aqui. Apesar de serem dois homens a apresentar o livro da Natália, nem eu nem o Rui somos os emissários do patriarcado. Há pouco a Tatiana corrigiu-me porque eu disse: tenho uma mulher e um filho, e ela disse: não tens uma mulher e um filho, vives com uma companheira, e portanto eu queria deixar claro, estou a meter contigo. E queria também agradecer muito à Natália, porque um dos suplícios de ser autor às vezes, e saberás isso, Rui, é receber convites para apresentar livros que claramente nós sabemos que não vamos gostar. E dizer às pessoas que não queremos apresentar o livro de uma forma cortês, porque pior do que isso, só mesmo apresentar um livro que não se gosta. E quando a Natália me convidou para apresentar o livro, fiquei muito contente, porque é muito bom falar sobre coisas que gostamos muito.
E a minha reação ao livro foi imediata, já vou falar dela, e foi foi uma espécie de um puxão gravitacional. Há um dos problemas que os escritores enfrentam às vezes quando trabalham material supostamente mais biográfico, ou mesmo quando não o fazem, é uma certa desconfiança do leitor de se ele está a escrever sobre coisas verdadeiras, então é porque ele não tem capacidade de imaginação. Ou então, se ele assume que é só ficção, alguns leitores vão dizer então não é verdade, não tem verdade naquilo. É um dilema difícil de resolver para alguns dos leitores, mas que não se me apresentou quando eu peguei no livro da Natália. E é curioso porque eu tinha estado com ela numa mesa, na Bienal, tinha lido algumas coisas sobre o livro, e no momento em que comecei a ler, esqueci tudo o que tinha lido sobre o livro, e a única coisa que me interessou foi a verdade que ressoava naquele livro. Não se uma parte era autoficção, se era baseada em factos verídicos, quem é que tinha apanhado o avião ou chegado a tempo, tudo aquilo respeitava um dos princípios da arte narrativa, da suspensão da credulidade, porque tudo aquilo era muito real. E isso acho que é uma das principais virtudes de quem escreve assim e da literatura, sendo real, e isso para mim também é muito importante quando se fala destes temas, sem nunca resvalar para o sentimentalismo. É muito fácil, falando destas coisas, falando de um pai, falando de filhos, é muito fácil, mesmo de uma forma inconsciente, se manipular o leitor. E eu, pelo menos enquanto leitor ou espectador de cinema, fico sempre com um amargo de boca quando sinto que a pessoa que está a construir o filme ou escrever o livro está, de alguma forma, a tentar apertar nos botõezinhos da sensibilidade fácil. E isso acho que é outra das virtudes do livro. Outra coisa que me espantou foi a atmosfera de transitoriedade do livro, que é muito comum em momentos como este, momentos da morte, que depois está expressa, obviamente, nas viagens, na viagem de avião, nas viagens ao hospital, nas visitas ao hospital. Está muito bem construída essa ideia de transitoriedade, porque, de facto, quando alguém nos morre, alguém tão próximo, quem já teve essa experiência, é uma experiência de um irrealismo violento. Tudo segue normal e tudo segue diferente. As pessoas continuam a apanhar o autocarro lá fora, o correio continua a ser entregue, mas há algo irreconhecível, que é também uma verdade que passa a ser irrevogável e nova, que é a ausência daquela pessoa. E é curioso porque isso tem o seu reverso, esse irrealismo existe também no nascimento de um filho. Só que o processo é o contrário. De facto, tudo à volta também parece esfumar-se, há uma verdade irrevogável e nova, mas é o da vida. E estas duas coisas, a vida e a morte, estão presentes neste livro, tal como esta estranheza. A forma como a Natália abordou não só a questão da doença, sem paninhos quentes, com carne, com vísceras, com veias, com operações médicas, tal como fez com os rituais do luto, e o Rui falou da importância desses rituais, para mim também é importante e corajoso no sentido em que hoje nós vivemos uma espécie de uma ditadura da felicidade, em que basta pegarmos no nosso oráculo, que é o telefone, abrir qualquer rede social e, também há o ultraje, eu sei que o ultraje também vende, mas a ideia de que nós estamos felizes, que estamos a comer no melhor restaurante, a dar mergulhos na piscina do melhor hotel, é uma constante. E há uns tempos, quando eu estava a ler umas coisas sobre o luto, falava-se disso, que a morte não só foi removida, por exemplo, das casas, as pessoas já não morrem em casa, morrem no hospital, o contacto com a morte é menos comum, com a pandemia então pior ainda, porque os funerais eram expresso e eram exclusivos para 15 pessoas, e a própria ideia de nós incomodarmos alguém com a nossa tristeza da perda, esse incómodo da morte, a morte é tão inconveniente, que parece que a possibilidade de falarmos sobre isto, a não ser talvez nestes livros, há pouco espaço para se falar de algo que é inevitável e que acontece todos os dias, que é a morte de alguém e o luto, aquilo que se segue. E eu achei não só pertinente a Natália falar disto, mas corajoso também.
E por fim, queria só dar uma nota em relação ao trabalho literário, que também é importante. Às vezes, quando os temas são muito fortes e emocionais, até nós esquecemos, e para o leitor, ainda bem, que existe um trabalho literário. Ele está lá, o ofício da escrita está presente, o uso da linguagem, o uso preciso da linguagem. É um tempo lírico quando precisa de ser, mas é um tempo também super assertivo quando tem que ser. Despojado dos tais sentimentalismos, que eu acho super importante, sem deixar de ser emocional. E há uma coisa importante, que às vezes uma literatura esquece, nem sempre, felizmente, que é algum tipo de literatura ou de escritores acham que têm que beneficiar do prestígio do tédio ou do aborrecimento. E para mim o tédio não é prestigiante. Eu quero um livro que me agarre pelos colarinhos e que me faça lê-lo de golpe. Essa foi a expressão que me veio à cabeça quando eu acabei o livro e quando cheguei a Portugal, mandei uma mensagem à Natália e disse: li o teu livro de golpe. Curiosamente numa viagem de avião também. O que tornou a leitura ainda mais intensa, acho eu. Me aproximou da história que estava lá. E essa capacidade de tornar um livro cativante, que me emocionou, que me trouxe lágrimas aos olhos e me fez pensar, é algo que eu agradeço enquanto leitor, que é aquilo que é mais fundamental, é leitor, mas também enquanto escritor. Porque quando eu acabei o livro da Natália, eu tive vontade de me sentar a escrever e disse isso. Portanto, obrigado. Eu escrevi no post e repito aqui que eu não sei muito como agradecer a presença de vocês aqui. Acho que não tenho como agradecer. É muito precioso escutar o Rui, escutar o Hugo. Foi assim como foi precioso quando o Hugo me escreveu depois de ler. E acho que esse é dos maiores elogios que eu consigo, que eu imagino receber, que me deu vontade de escrever. Porque é quase como um ciclo que continua, né, de escrita. Então, fiquei muito feliz. E é muito contraditório. Acho que desde o momento em que eu lancei As Pequenas Chances no Brasil, eu tive que encarar essa contradição de escrever um livro que surgiu da mais profunda tristeza que eu já tinha sentido na vida e celebrar a chegada desse livro com muita alegria. E isso a cada momento, a cada etapa desse livro, a chegada desse livro aqui em Portugal e o encontro dele com leitores, e as pessoas me falam que choram quando leem. Algumas pessoas dizem que é um livro triste. Eu não acho que seja um livro triste. Eu não acho que a tristeza seja sempre triste e que chorar seja sempre de tristeza. Enfim, acho que o fato, acho que quando eu escrevi, talvez isso esteja presente no livro, e acho que a escrita para mim acontece dessa forma. Eu estou com saudades de escrever, eu acho, já, porque estou precisando já começar de novo um outro. É um momento de absoluta liberdade, assim, e de um fluxo, de um lugar em que eu não estou pensando em nada a não ser nessa... Não é pensar na escrita, eu sou levada pela escrita, né? É algo que acontece, uma mistura do que eu controlo e do que eu não controlo. Acho que é assim que um livro se faz, pelo menos para mim. E As Pequenas Chances foi assim, e aí eu vou aprendendo a falar sobre o que eu fiz depois. Acho que isso acontece com todos os meus livros. Os romances, principalmente, que é o Copo Vazio, e As Pequenas Chances. Eu tenho um livro de contos e um livro de não ficção também, e um livro infantil. E eu vou aprendendo depois a falar. Acho que porque eu escrevo a partir... É quase uma investigação mesmo. Eu escrevo a partir do que eu não sei. E é muito curioso. Até, por exemplo, o Copo Vazio, muitas vezes me chamam para falar dele como um psiquiatra que eu sou. Só que eu escrevo como alguém que não sabe, não como alguém que sabe. Então é quase como se eu fosse duas pessoas diferentes falando do mesmo livro. Isso acontece também em As Pequenas Chances. E, enfim,
depois é um livro sobre luto, um livro sobre morte, mas antes de tudo acho que é um livro de literatura, né? Por isso, enfim, essa contradição de ser um livro sobre um tema triste, mas celebro a chegada dele com muita alegria aqui. Acho que estou um pouco nervosa. Enfim, a chegada desse livro. Primeira vez, né, que, como a Bárbara falou, que eu publico fora do Brasil. Então, é isso. Obrigada por estarem aqui, todos vocês. Obrigada, Livraria e Bárbara, pela acolhida ao livro Na Tinta da China. Então, se não sei se há questões para a Natália, se não, ela vai ter que ficar aqui a assinar o livro para quem quiser. Tens de continuar a trabalhar. Nós podemos circular. Obrigada a todos. Mas eu tenho uma questão. Não, é só porque eu estou lendo o livro e ainda não terminei. Alô. Estou lendo o livro, estou achando muito bonito e realmente eu não acho um livro triste, acho um livro, uma ternura. Acho que seu pai teria gostado muito desse livro, achei realmente. E você fala muito nos rituais, como isso foi importante, apesar de você não ser praticante da religião, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu não sou religiosa, mas eu tive uma experiência com uma amiga que perdeu a mãe. Ela é católica e eles tinham lá os rituais deles, né, com aquilo de velório, e aquilo desgastou muito ela, mas ela sentiu que aquilo foi importante, que foi uma catarse ali. E depois daquilo, daquele cansaço, daquela exaustão, parece que ela seguiu, né, outras etapas, digamos, aquilo tinha encerrado. Queria só que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque achei bem bonito. Você sabe que no enterro do meu pai, uma amiga que tinha perdido muitas pessoas na vida, eu via, ela começou a me perguntar algumas coisas ali mesmo. Nossa, mas por que fazer isso? Por que rasgam a camiseta? Por que é desse jeito? Por que... E aí eu já li, e eu falo um pouco disso, o quanto há algo de teatral em toda a cerimônia fúnebre, acho que não só do judaísmo, acho que de toda a religião, porque acho que é o que digo no livro, e eu senti isso, né? Parecia que a dor que eu estava sentindo não era a mesma que eu comunicava, quase como se eu estivesse sendo uma personagem da minha própria dor. Tem algo de inacessível para mim mesmo, assim, do que eu estava sentindo. E acho que olhar para esses rituais, ele era um jeito de... Acho que tem várias camadas aí, posso dizer. Primeiro, uma função narrativa, que é um descanso ensaístico para essa dor dessa perda, desse luto, para essa, enfim, essa terra que vai cobrir o caixão, uma coisa muito concreta, mas aí essas explicações dos rituais é como se elas fossem uma costura, assim, sabe? De uma racionalidade que também não é tão racional, mas enfim. E eu percebi que eu mesma, quando eu estava vivendo aquilo, eu me distraía da dor que eu sentia, tentando imaginar por que cada uma daquelas coisas era feita. Então, por exemplo, comer um ovo quando chega do cemitério, tendo acabado de enterrar um parente de primeiro grau. Aquilo me pareceu muito sábio e muito bonito, porque o ovo, em muitas religiões, é símbolo de ciclo, né? E, ao mesmo tempo, é como se a religião nesse sentido da palavra mesmo, de religar uma pessoa às outras pessoas mais do que a Deus, foi isso que eu senti, que tudo aquilo me ligava às pessoas que vieram antes de mim mais do que a Deus. Que eu não sei se eu acredito, às vezes sim, às vezes não. Eu falo que não, mas eu sou muito supersticiosa para dizer que eu não acredito. Então acho que eu preciso confessar que talvez eu acredite, não sei, varia.
Mas acho que não é em Deus, em alguma coisa. Talvez eu acredite na literatura até, como a maior religião, no sentido de maior religação, assim, eu acho que quando um livro começa a ser escrito, algumas coisas acontecem muito impressionantes, assim, é quase como a gente se abre para aquilo. Então, nesse sentido, acho que eu sou uma religiosa da literatura, talvez. Isso é horrível de dizer, né? Mas acho que, enfim, por exemplo, fico grata quando o Hugo fala que começou a escrever, porque eu sinto que é como se essa religião tivesse sido aberta para ele também, assim, nessa escrita, assim, né? Então, enfim, se alguém depois de hoje começar a escrever também, isso quase como um ciclo que vai continuando, mas voltando para os rituais fúnebres judaicos, como eu ouvo, também era, além de cuidar simbolicamente, de colocar de novo a pessoa no ciclo da vida, está cuidando de dar um aporte nutricional para alguém que provavelmente está sem comer, porque estava com alguém doente, a gente perde apetite diante da dor, assim. Então, isso que me pareceu, assim, que cada coisa tinha uma explicação simbólica, uma explicação concreta, assim, sabe? E esses cuidados de 2 ou mais níveis me pareciam muito sábios, quase uma poética mesmo, assim, sabe? Como se, por exemplo, outro, né? Que isso de virar as fotografias de quem morreu por, acho que um mês, agora não lembro, ou por um ano, não pode pedir para a alma de quem se foi para te ajudar. Por exemplo, eu não podia pedir, pai, me ajuda em alguma situação, como algumas pessoas fazem. E isso também os espelhos, mas isso de não poder pedir para a alma da pessoa te ajudar, o que a religião diz para que a alma dessa pessoa se eleve, mas na verdade o que a religião está fazendo é cuidando de você seguir a sua vida, né? De que você se desligue da pessoa. Então, e para que você faça isso sem culpa, porque você vai estar fazendo isso cuidando da pessoa, para que a alma dela se eleve. Então, tudo me parecia muito sábio, assim. E o fato de que existiam esses rituais me dizia que eu estava passando por algo que faz parte da vida, que era normal passar por isso, né? Que é algo, como o Hugo falou, que é tão pouco falado, né? E tão pouco dito, ainda que vá acontecer com todo mundo e que a gente só vive de verdade se a gente sabe da nossa finitude. Isso tanto no fim da vida como em cada momento, em cada escolha que a gente faz, né? O fato de sermos limitados. É uma manifestação cotidiana da nossa mortalidade. Isso, acho que respondi. Falei, né? Acho que quando eu fico nervosa eu falo mais. Eu queria perguntar se você, na época que você estava passando pelo luto, assim, muito cru ainda, você já escrevia, ou quanto tempo depois você começou a escrever o livro? E também se você acha que quem está, assim, tipo, vivendo um luto acaba sendo muito pesado de ver esse livro, ou se tem pessoas que falaram se isso ajudou, como é que foi isso? Para quem está de pé, tem cadeira aqui, viu? Só para não ficarem desconfortáveis. Não que a gente vá falar tanto assim, né? Mas, então, foi muito... Aqui, ó. Eu estou sempre com caderno e sempre escrevendo. Mas quando meu pai estava doente, eu não escrevi uma linha. Nada. Nem grifar livro que eu estava lendo, eu grifei. Que isso eu considero também uma maneira de escrever. A gente anotar em livro é escrever em cima do livro, eu acho. Eu estava lá com ele totalmente. E depois que ele morreu, aí me veio essa necessidade. Assim, não havia mais o que fazer, então eu escrevi. Foi muito pouco tempo depois. Ele morreu em março, no dia 2 de março, e eu fui em maio para uma residência literária. E fiquei lá, eu poderia ficar 30 dias, porque eu tinha ganho uma bolsa, mas eu estava com um filho pequeno, então eu fiquei, eu acho que foi 4 dias na primeira semana e 4 dias na segunda, e nesses 8 dias eu escrevi as 2 primeiras partes do livro, num fluxo muito intenso, muito rápido, muito avassalador, assim, e prazeroso também. E aí fiquei 3 anos sem encostar nesse material. Então, e aí foi depois disso que eu escrevi a terceira parte, e que é muito diferente mesmo. Acho que
a minha leitura era outra e o que eu escrevi depois, já tendo passado tanto tempo, só podia ser diferente, né? E quanto a essa pergunta, né? Algumas pessoas realmente escrevem e falam assim, eu perdi meu pai há, sei lá, 3 meses, você acha que eu já posso ler? Eu não tenho essa resposta. Às vezes até como psiquiatra me perguntam isso e essa resposta não existe, é muito individual. Mas se eu tiver uma resposta para, enfim, no que eu acredito, que eu digo para mim, é que a vida sempre dói mais que a literatura. Então, leia. Eu acho que não dá para fugir do que a gente está sentindo. A literatura ajuda a organizar, assim. Mas acho que é muito individual também. Tem pessoas, por exemplo, isso que agora algumas pessoas fazem de avisar que tem gatilhos, assim, não sei se... Acho que a vida é isso, né? A gente está aberto para... Tem que estar aberto para sentir também. E acho que a literatura às vezes também é um jeito mediado de sentir, né? E tem essa organização literária, né? Tem, enfim... Então, eu diria ler. Eu diria, pode ler a hora que quiser, assim, né? Mas também acho que cada um... O livro mesmo, né? Acho que às vezes a gente está lendo e continua, às vezes a gente para e depois volta, enfim. Acho que eu não tenho muito essa relação de tanta liberdade. Eu não consigo assumir para mim mesma que eu parei um livro. Só depois, assim, quando passou 2 anos, ele tá lá e falou, não, agora não dá para dizer que eu não parei. Mas eu não tenho costume de desistir, assim, então eu só percebo depois, assim, né, não, mas eu já parei, mas não é uma decisão que eu costumo tomar, mas eu diria ler. Oi, Natália, boa noite. Olha, eu confesso que eu não li seu, mas minha mãe falou que quando eu... Não tá dando pra ouvir? Tá cortando um pouquinho, E agora? Agora acho que... Eu não li seu livro. É isso que vocês perderam. Minha mãe falou que era muito bom e eu não sou doido de contrariar minha mãe. Então, estou aqui. Há uns anos eu perdi uma grande amiga também. E, enfim, foi um processo muito difícil e tal. Mas aconteceu uma coisa muito peculiar. Que depois que ela faleceu, eu fiquei com a impressão que ela era onisciente. Então, eu não comunicava mais as coisas para ela. E eu tinha muito medo de falar com ela, e eu tinha o mesmo medo que eu tenho quando eu tento rezar, que era medo de estar mentindo. E eu não conseguia secar esse sentimento de forma a entender por que eu tinha parado de contar as coisas para ela, mesmo depois dela ter ido embora. E acho que um tempo depois, uns 2 anos depois, eu escrevi uma cartinha assim para ela, onde eu falava que era muito complicada essa perda para mim, porque ela era uma pessoa que me ajudava a fazer uma manutenção de mim mesmo, assim. E quando ela se foi, eu me senti muito desorientado, porque, inclusive, o Rui falou essa questão do cheiro, e eu não sei se cada pessoa se o cheiro é uma coisa que morre ou não. Eu sei que o cheiro de qualquer perfume cheira diferente na pele de diferentes pessoas. Mas as coisas tinham perdido um pouco o significado para mim. Cheiro, comida, sei lá, funções vitais, as coisas estavam muito complicadas. E eu recuperei essa carta recentemente e continuei ela 4 anos depois. E ainda refletindo sobre essa ausência e principalmente sobre essa questão da onisciência que tinha surgido para mim há pouco tempo. E me veio na cabeça que essa onisciência não era exatamente sobre as coisas desse plano físico e das coisas que estavam acontecendo na minha vida, mas que ela, na verdade, era uma pessoa que me conhecia muito bem. E ela tinha essa onisciência sobre quem eu sou. Então, enfim, eu não sou escritor, eu sou arquiteto, mas eu me preocupo muito com ficção. E eu acho que essa coisa assim, é verdade, é mentira. Enfim, eu hoje não me sinto mais tão preocupado de mentir para a Anabela quando eu conto coisas para ela, porque eu sei que eu minto para meus amigos sobre coisas normais, porque todo mundo mente e a gente nem sempre é honesto do que a gente sente de fato. Mas a minha pergunta, se eu tenho uma, é se você continua escrevendo, se você escreve para o seu pai, e se você continua escrevendo para ele.
só a nossa preocupação de mentir, acho que tem uma verdade na mentira, assim, né? Sempre tem. Mas eu acho que não. Acho que eu não escrevo mais pro meu pai. E eu nem sei se eu escrevi esse livro para ele. Ainda que eu tenha sentido uma vontade muito grande de mostrar para ele, assim, muito grande. Acho que eu sinto muita falta do meu pai ainda. Acho que vou sentir sempre. Mas, não sei, acho que até agora emendando no cheiro, né, na pergunta que o Rui fez. É que o cheiro vai passando, ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando, o cheiro que tem nas roupas, o cheiro que tem nas... E até assim, por exemplo, minha mãe tá com Alzheimer, né? E agora ela tem cuidadoras na casa dela, tem um home care, ela não consegue mais. O cheiro dela tá tão diferente que não parece mais o cheiro dela. É algo... E ela tá viva. Então, é quase como se a distância... E é difícil saber o que de uma pessoa faz ela ter o cheiro dela, assim, né? Assim como que uma pessoa faz ela ser ela mesma, né? Aí, será que cheiro e memória tem uma relação da própria pessoa, ou linguagem, ou não sei, algo que eu quero investigar no livro sobre a minha mãe, que aparece muito pouco em As Pequenas Chances, porque ela vai ter o livro dela, né? Que é o livro que eu devo escrever logo. E quero já estou com vontade, que bom. Mas, enfim, acho que uma resposta meio sem solta mesmo. Eu aconselho vivamente a ler este livro, independentemente de quando é que uma pessoa perdeu ou não alguém muito próximo, não só pela empatia, pela companhia, né? Eu a primeira pessoa que perdi assim violentamente nas condições da Natália tinha 20 anos. E lembro-me que li numa livraria O Morreste-me do José Luís Peixoto, que tinha acabado de sair, e foi super importante para mim perceber que outra pessoa tinha sentido aquilo, e foi muito perto. Sei que li esse livro muito perto do luto, e estava em pleno luto, não é? O que me parece é que a forma como a Natália consegue contar esta história, e eu li agora, não é? Passar 30 anos do meu padrasto ter morrido, e de eu ter feito este acompanhamento que a Natália fez, e portanto há uma identificação. Eu senti uma grande saudade, mas foi uma coisa boa, e portanto o que eu estou a dizer é, tanto ler, eu acho que quando nós vivemos este tipo de situações, se forem bem feitas, ou seja, se tratar bem estes temas, é muito difícil tratar este tema bem. É muito fácil cair na lamechice, cair na piaguice, cair na autocomiseração, e a Natália não faz isso, e por isso é que eu acho que qualquer pessoa deve ler e vai sempre reconhecer alguma parte, nem que seja o amor de uma filha por um pai, ou de um pai por uma filha. Era só isso que eu queria dizer, acho que deve ser lido. E queria agradecer a todos. Queres falar? Só uma questão rápida, é sobre o copo vazio. Não sei se já tem aqui em Portugal, mas se não tem quando, deveria ter. Porque não combinei com ele, viu, Bárbara? E queria te perguntar se, porque tem essa relação, né, do vazio, né, o que se completa, o que falta. E se você acha que esses dois livros têm uma ligação, tem uma temática, ou se você vê ele como projetos bastante independentes? Eu via como projetos independentes, até porque Copo Vazio é um romance tradicional, assim, de uma personagem escrita em terceira pessoa, mas também é sobre um luto, né? Um luto amoroso, de uma história curta, muito curta, e um luto mal realizado. Acho que o luto das Pequenas Chances, o trabalho de luto, ele é bem feito, assim, pensando em Freud. E Copo Vazio, ele é muito mal feito. Assim, como é uma história que não termina,
essa personagem ela entra numa obsessão pelo Pedro, por essa pessoa que simplesmente desaparece. Só que eu vou contar aqui para vocês uma coisa que vai estar... eu vou assim, não vou contar, porque não daria, até porque eu não quero estragar o meu próximo livro, mas eu soube que existe uma história de ghosting, que eu fui saber que existe, que se chama... O que o Pedro faz se chama ghosting, na história da minha família. E que eu nunca soube. E na história da minha família, assim, muito próxima. Uma prima da minha mãe leu o livro e chegou... Eu não conhecia ela, a gente foi conversar e ela falou, não, pera, você sabe por que as famílias se separaram? Eu falei, não sabia nem que as famílias tinham separado. Ela virou e falou assim, nossa, tem a ver com ghost. Então eu escrevi, de todos os temas que era possível escrever, sobre um que tinha a ver com a história da minha família, sendo que isso nunca tinha sido verbalizado, né? Então, assim, a Tatiana Sain-Levy, que está aqui, escreve muito sobre essa questão da herança, que não necessariamente passa através do que é dito, muitas vezes passa através do que não é dito. Recomendo muito os livros dela. Aliás, enfim, do Rui e do Hugo, não preciso nem dizer, né? Mas acho que é isso. Eu escrevi sobre algo que estava na história da minha família sem saber. Então, não dá para dizer que não tem relação, né? Acho que tem relação. É um gancho, fotográfico, não importa, mas tem que ver com a saudação que quero fazer relativamente a este livro se constituir como uma epístola de amor filial em relação aos irmãos e à irmã. Eu, em momento algum, considerei este livro triste. Achei, para além de ser altamente reparador, continuamente reparador, gradativamente reparador, achei um livro belíssimo, uma demonstração de amor sagaz, aturada, em relação à sua irmã. E isso foi de uma beleza sem paralelo. E além de que aprendi imenso relativamente à cultura judaica, ao peso da ancestralidade. Este publicações também rareu em Portugal. Isso. Obrigada também à Tia China por ter finalmente trazido este livro. E obrigada a Natália por nos ter dado a conhecer e partilhar de maneira tão corajosa esta pérola. Eu só pensava, bom, também perdi o meu pai muito cedo, de maneira muito trágica, mas só pensava a coragem que é, não só de escrever, mas como ter de lidar com isto. A partir do momento que se publica e está fisicamente em livraria, ter de lidar com isto toda a hora. É muito, 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 muito bravo da sua parte. Muito obrigada. Obrigada. Então, encerro a sessão. Natália, é agora que vais começar a trabalhar. Tá? Obrigada a todos.